Em meio às sombras da história bíblica, alguns personagens despertam curiosidade e mistério. Suas histórias são enigmáticas, envoltas em intrigas e revelações obscuras. Um desses personagens é Mefibosete, cujo nome ecoa por entre as páginas antigas das Escrituras. Seu nome evoca imagens de dor, sacrifício e traição. Mas, ao mesmo tempo, é uma história de lealdade, graça e redenção. Seu aleijamento, as maquinações traiçoeiras que o cercam, entre guerras e disputas pelo trono, entre lealdade e traição, a vida de Mefibosete é tecida em uma tapeçaria de mistério e emoção. Descubra agora os segredos que envolvem esse personagem cativante. Desvende os verdadeiros motivos por trás de suas provações e que lições valiosas podemos aprender de sua vida. A Bíblia nos conta relatos sobre duas pessoas distintas que se chamavam Mefibosete. Ambos pertenceram à casa de Saul. Portanto, existiu Mefibosete, o filho de Saul com Rispa, sua concubina. Mas a história que veremos hoje é de Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas e sobrinho do primeiro Mefibosete já mencionado. A história de Mefibosete é marcada por tragédias e frustrações. Ele tinha apenas 5 anos de idade quando seu pai e seu avô morreram em batalha. Durante a guerra entre as casas de Saul e Davi, Saul e Jonatas foram mortos em batalha. Após a notícia da morte de Saul, houve um momento de confusão e medo entre os seguidores de Saul, incluindo sua família. Nesse contexto, uma ama de leite pegou Mefibosete, que na época era apenas uma criança, e tentou fugir com ele. Mas no meio da pressa e da pressão da situação, a ama de leite acabou deixando Mefibosete cair ou sofrer algum tipo de acidente que resultou em ferimentos graves em seus pés, tornando-o aleijado. Algum tempo depois, Davi, já estabelecido como rei de Israel, se lembrou de sua amizade com Jonatas. Então ele perguntou se ainda havia restado alguém da casa de Saul por quem ele poderia mostrar lealdade em honra a essa amizade. Na ocasião, Ziba, servo da casa de Saul, informou o rei Davi sobre Mefibosete. Então imediatamente Davi mandou buscar Mefibosete em Lodebar. Após ser trazido à corte real por Davi, a vida de Mefibosete teve uma grande mudança. Ele recebeu um lugar de honra e privilégios na casa do rei. Davi mostrou-lhe bondade e generosidade, restaurando-lhe todas as terras que pertenciam à família de Saul, e permitindo-lhe comer sempre à mesa do rei, como um dos filhos de Davi. Mefibosete passou a viver em Jerusalém, desfrutando da proteção e dos benefícios concedidos por Davi. Ele provavelmente teve uma vida mais confortável e segura em comparação com sua situação anterior em Lodebar. Mas em certa ocasião, Mefibosete foi traído por Ziba. A traição ocorreu durante um momento de transição de poder, quando Absalão, filho de Davi, iniciou uma rebelião contra seu pai para tomar o trono. Naquela ocasião Davi havia fugido de Absalão, e Ziba foi ao seu encontro levando provisões necessárias para aquele momento difícil. No entanto, Ziba também se aproveitou para acusar falsamente a Mefibosete. Ele disse a Davi que o neto de Saul estava cobiçando o reino. A princípio Davi acreditou na mentira de Ziba, e deu a ele tudo o que pertencia a Mefibosete. Mais tarde, quando Davi retornou depois da morte de Absalão, Mefibosete tratou de ir ao encontro dele para se defender e provar sua inocência. Ao chegar à presença de Davi, Mefibosete foi questionado por ele acerca do ocorrido. Então ele teve a oportunidade de relatar a traição de Ziba. Mefibosete contou que havia pedido que Ziba selasse um jumento para que ele pudesse viajar ao encontro de Davi, porém Ziba o deixou para trás e arquitetou um plano para acusá-lo de traição. Durante o período em que Davi precisou fugir de Absalão, Mefibosete se lamentou por ele profundamente conforme o costume da época. Isso significa que ele ficou sem lavar os pés, não lavou suas roupas e nem aparou sua barba. Essa foi uma atitude de clara fidelidade ao rei Davi, mostrando que em nenhum momento ele compactuava com o plano de Absalão. Após conhecer a versão da história dada por Mefibosete, Davi acreditou nele, porém ainda assim propôs que os bens herdados por Mefibosete fossem divididos entre ele e Ziba. Em vez de se sentir injustiçado, de forma surpreendente, Mefibosete abriu mão de toda aquela herança. Ele deixou com que Ziba ficasse com todos os bens, e mostrou que sua preocupação estava concentrada apenas no bem-estar de Davi. A história de Mefibosete nos ensina várias lições valiosas. 1. Consequências das ações.
Mefibosete foi afetado negativamente pelas ações violentas de seu avô, Saul, contra os gibeonitas. Isso nos lembra que, tanto nossas decisões e ações, como as de outras pessoas, podem ter um impacto duradouro e afetar a vida das pessoas ao redor. 2. Superando a adversidade, Mefibosete enfrentou uma deficiência física devido a um acidente na infância. Apesar disso, ele manteve-se resiliente e encontrou maneiras de viver uma vida significativa. Isso nos ensina sobre a importância de superar as adversidades e não permitir que as circunstâncias nos definam. 3. Bondade e graça. A generosidade e a bondade de Davi para com Mefibosete são exemplos de graça. Davi estendeu a mão para ajudar e honrar Mefibosete, restaurando suas terras e oferecendo-lhe um lugar de honra à mesa real. Isso nos mostra a importância de mostrar graça e bondade aos outros, especialmente àqueles que estão em necessidade ou enfrentam desvantagens. 4. Lealdade e confiança. Mefibosete demonstrou lealdade a Davi, mesmo quando foi acusado injustamente por Ziba durante a rebelião de Absalão. Sua disposição de enfrentar a adversidade e permanecer leal ao rei nos ensina sobre a importância da confiança e da fidelidade em nossos relacionamentos. 5. Busca pela justiça. A história de Mefibosete também nos lembra da importância da justiça. Davi buscou reparar a injustiça cometida contra os gibeonitas e fez o que era necessário para buscar a reconciliação. Isso nos leva a refletir sobre a importância de buscar a justiça e corrigir erros cometidos, mesmo que isso possa envolver sacrifício pessoal. 6. Caráter. Mefibosete, apesar das tragédias e dificuldades, permaneceu fiel aos seus princípios. Através desta história enigmática, descobrimos que cada um de nós possui o potencial de superar nossas circunstâncias e encontrar um lugar de honra na vida. Mefibosete nos convida a olhar além das aparências, a mostrar compaixão e a buscar a justiça em nosso caminho. Gostou do nosso vídeo? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado assim que sair vídeo novo.